Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, sou psiquiatra clínico e sou psicodramatista. Estava pensando ontem, durante uma conversa com uma paciente, eu fui fazendo essa reflexão. Como nossa área psiquiátrica lida, a área psi como um todo, psiquiatra, psicólogo, ela lida com pessoas com situações internas que jamais serão acessíveis a gente, aquilo que Fernando Pessoa chamava de paisagens internas, paisagens emocionais. Nós nunca acessamos diretamente isso, então nós precisamos que o paciente nos traga a informação dele. Ou seja, todo o trabalho da área psi é baseado em ser subjetivo, é uma tradução de uma pessoa dizendo o que acontece dentro dela, do jeito que ela pode dizer, que nós vamos escutar dentro do nosso referencial, entender o que está acontecendo, para ter certeza que compreendemos direito, nós voltamos a colocar para o paciente, é assim mesmo que você está se sentindo, como eu compreendi. Com a confirmação dele, eu posso ter um pouco mais, dar mais um pouco de credibilidade ao meu diagnóstico, de entender que o que eu estou pensando que ele tem corresponde ao que ele realmente sente. É mais ou menos um trabalho como você pegar um texto em português, colocar no Google Tradutor para o inglês, desse texto do inglês você colocar novamente no Google Tradutor, colocar para o francês e retraduzir para o português. E nós fomos comparar as duas coisas, o que é a primeira escrita e a última, vamos ver que essa tradução sempre vai ter equívocos. É mais ou menos o que acontece conosco. A pessoa vai dizer como se sente, eu vou entender ao meu jeito, para ter certeza que eu estou me aproximando dele. Eu digo de novo para ele devolve para mim, e a gente se aproxima um pouco mais do sentido real dele. Então, para exercer a atividade psiquiátrica, de psicólogo, de psiquiatra, exige esse esforço contínuo de nunca estar certo de que aquilo que eu penso que eu compreendi do que a pessoa disse corresponde exatamente ao que ela sente. Por isso nós precisamos sempre reconfirmar com o paciente. Por ser psicodramatista, eu tenho um recurso a mais, que é usar a linguagem analógica da imagem ou da cena, da mímica. Se vocês compreenderem, tudo que nós comunicamos por meio de palavras, mas comunicamos por meio de entonação, de gestual. Então, uma pessoa dizer, eu gosto muito de você, é uma coisa. Uma pessoa dizer, eu gosto tanto de você, é outra. Pode ser outra, aliás. Daí porque essa contínua reconfirmação. Uma coisa é dizer, olhar para o desenho de um filho e dizer, muito bonito. Outra coisa é ver o filho ter feito uma estripulia e dizer, muito bonito, hein? A frase é a mesma, as palavras são as mesmas, mas a entonação e o gestual é diferente. Então, a vantagem do psicodrama é poder, as dificuldades que o paciente porventura tenha de traduzir em palavras, e há muitas pessoas que têm essa dificuldade de aquilo que sente traduzir em palavras. Aliás, na medicina clínica, os médicos continuamente se defrontam com pacientes que nós consideramos assim, paciente de grau de informação ruim, péssimo, que é aquele paciente que não consegue discriminar o que sente. É uma dor, doutor, não sei como é não. Não, é um negócio que me dá aqui, é um mal-estar. Aí eu passo mal e acabou. Essa forma que muitos pacientes colocam
que dificulta tremendamente o médico analisar, porque o médico também na avaliação clínica, ele não sabe o que o paciente está sentindo, ele tem que ser informado pelo paciente. Então o trabalho sempre da gente é estabelecer essa ponte de tradução e reconfirmar todo o tempo se aquilo que nós pensamos que estamos compreendendo corresponde exatamente ao que ele sente. Isso acontece na medicina comum e na área psi é o prato do dia, porque de todos os profissionais nós estamos sempre lidando com uma mensagem de segunda mão, né? A pessoa sente e procura transmitir. Uma das dificuldades dessa transmissão é que as palavras na área psiquiátrica, principalmente, elas ganharam uma distribuição que as pessoas usam no dia a dia, tanto os termos diagnósticos como os termos psiquiátricos em si, ou psicológicos, eles são usados corriqueiramente e, na maior parte das vezes, completamente distantes do sentido original. Então, quando o paciente usa uma expressão técnica, nós não podemos partir do princípio que ele está usando dentro do mesmo conceito meu. Se o paciente, vamos supor, ele diz, doutor, eu acho que eu estou tendo uma alucinação. Eu não sei o que ele compreende como alucinação. Eu preciso que ele me descreva primeiro a situação e não use a palavra. Porque o conceito psiquiátrico de alucinação só um parêntese para vocês verem. No dia a dia, como é que vocês usam a palavra alucinação? É no sentido de uma coisa extremada, uma dor alucinante, loucamente, uma paixão alucinante. É no sentido de ser algo extremado. Em psiquiatria, alucinação é uma alteração da percepção que faz com que a pessoa sinta como real uma percepção que em realidade não existe, na realidade comum não existe. Por exemplo, um exemplo absolutamente caricatural. Nesse momento vocês estão escutando a minha voz. Mas se porventura alguém estivesse escutando a voz de Tom, sem Tom estar presente e sem ser uma lembrança, escutando tal como vocês estão escutando agora, isso seria, a grosso modo, uma alucinação auditiva. É um exemplo bem caricatural. Mas a palavra já é usada no dia a dia, né? Uma pessoa dizer está delirando de prazer, está usando também no sentido de intensificação, de intensidade. Para nós, delírio é uma alteração do pensamento, da capacidade de nós fazermos uma afirmação sem uma base lógica, mas com crença absoluta. Por exemplo, novamente um exemplo caricatural. Aquele quadro, você roubou. É uma afirmação. Não está baseada numa investigação, em fatos, em nada. Ela é uma crença absoluta que a pessoa tem, que é irremovível. Isso seria uma ideia delirante, um pensamento delirante. Mas no dia a dia, estar delirando de paixão é uma intensidade. Então, todas as palavras, elas são corriqueiramente usadas, e em psiquiatria, basicamente, o senso comum, ou seja, aquilo que todo mundo sabe, regra geral, nada tem a ver com bom senso psiquiátrico. Então, tudo que as pessoas, em geral, falam e seja de senso comum, está muito distante da avaliação psi real. Então, o senso comum não tem nada a ver com bom senso, é apenas senso comum, ou seja, é uma forma de pensar coletiva. Mas tem muitas palavras que guardam em si, as pessoas têm uma conotação completamente diferente. Por exemplo, a palavra agudo e crônico. Regra geral, as pessoas consideram a palavra crônico como um sinônimo de gravidade, quando crônico e agudo em medicina significa exclusivamente duração. Quando uma doença, desde o início, tem um prazo de evolução estimado curto, ele é aguda. Um resfriado é agudo. Desde que ele se estabelece, em poucos dias desaparecerá. Sarampo é agudo. Mas uma pessoa que tenha eventualmente hepatite C, eventualmente
artrite reumatoide, hipertensão, ou na área psiquiátrica, transtorno afetivo bipolar, transtorno esquizofrênico, toque. Esses transtornos e doenças, eles, por definição, a partir do diagnóstico, eles não têm uma expectativa de resolução. Eles terão tratamento, mas não terão cura. Então são doenças crônicas, são transtornos crônicos. Então crônico não é gravidade, é duração. É a duração estimada de uma doença. Então, diabetes mellitus é uma doença que desde o diagnóstico ela é uma doença crônica. Ou seja, não há expectativa de cura, e sim de tratamento e controle. Todas as doenças psíquicas, transtornos psiquiátricos estão nessa categoria. Outra palavra que acabei de usar, transtorno. Transtorno em psiquiatria tem um sentido tão específico que se quem tem acesso à Classificação Internacional de Doenças deve ver que o título é Classificação Internacional de Doenças, o famoso CID, a CID, né, que é uma classificação de doenças. Todos os itens correspondem à categoria, a especialidades diferentes. São chamados de doenças do aparelho, doenças disso, doenças daquilo. Quando chega no 5º capítulo, é chamado de transtornos psiquiátricos. No caso, é porque, tecnicamente, psiquiatria não tem doenças no mesmo sentido que a medicina exige que tenha uma base física, um exame anatomopatológico que demonstre a doença, uma causa comprovada, uma evolução previsível, uma fisiopatologia, um mecanismo de ação. Então, isso são doenças. Como psiquiatria, os nossos quadros não entram nesse bojo, então a denominação consensual é disorder em inglês e transtorno em português. A palavra oficial é transtorno, não é distúrbio. Então, o transtorno não é um indício de gravidade, é apenas uma denominação específica de qualquer coisa da área psiquiátrica. Qualquer coisa é um transtorno psiquiátrico. Não é um nível de gravidade. Meu filho está com transtorno. Então, essas situações que exigem palavras que em si... vamos dar uma outra, que a semana passada eu estava falando de toque. Toque é transtorno obsessivo compulsivo. Mas como é que no dia a dia as pessoas se referem à compulsão? Compulsão são atos repetidos que a pessoa se sente obrigada a fazer, embora não concorde com eles. Existe uma desarmonia entre o querer e o ter que fazer. Nós chamamos de atos compulsivos ou rituais compulsivos. Mas como é que no dia a dia eles são chamados? Manias. Manias, como as pessoas dizem, mania disso, mania daquilo, mania de dizer 3 vezes a mesma coisa, mania de repetir, mania de usar, só pode usar azul. Para nós seria algo da natureza da esfera do toque, seria compulsivo, porque mania para a psiquiatria refere-se não a hábitos repetidos, a ações repetidas. Mania se refere a uma alteração patológica do humor, o inverso da depressão. Mania é euforia patológica. Depressão é uma outra palavra que as pessoas consideram que toda tristeza é depressão. Não, depressão é um quadro clínico. Tristeza é uma resposta a uma perda. Em suma, hoje é um dia que eu parei para refletir sobre as dificuldades da área psi e por que para o paciente é tão necessário que o psiquiatra e o psicólogo tenha essa noção de estar sempre estabelecendo uma ponte de compreensão entre uma linguagem interna que o paciente tem, uma paisagem interna, uma forma pessoal de descrevê-la, a nossa forma de entendê-la e a combinação dos dois. Espero que essa combinação tenha sido útil para vocês. Tchau.